Então, mais uma vez aí, boa noite a todos. Em razão aí, hoje, 14 de outubro de 2025, em razão aí da ausência de energia elétrica no campus Balneário Camboriú da Univale, embora a coordenação tenha orientado pelo cancelamento da aula, em razão, obviamente, do conteúdo final da M2, em razão, obviamente, da proximidade da nossa prova, da proximidade do conteúdo da M3, da realização do nosso júri simulado lá na M3. Então, para não atrapalhar o cronograma, combinei com vocês aí, né, de manter a nossa aula de maneira remota, né, e assim conseguir atender aí o conteúdo com todos vocês. Eu vou compartilhar uma tela aqui, porque nós vamos tratar de dois assuntos rápidos. Um deles é o rito da lei de drogas, e o outro são as principais drogas, pautados numa portaria aí que a gente vai abordar, tá? Então, a primeira, deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. A primeira situação que eu quero trazer é isso aqui, ó. Eu vou trazer o slide, certo? Né? Porque esse slide, na verdade, dá um suporte para nós. E todo mundo está conseguindo ver o slide? Rito da Lei de Tóxicos, Sim, 11.343. professor. Sim, professor. Perfeito, maravilha. Tudo certo, professor. Então, fechou. Então, olha só. A gente falou, na verdade, nas aulas anteriores, né? Falamos um pouco sobre o histórico da Lei de Drogas, falamos sobre os principais crimes, falamos do artigo 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 44. E agora a gente vem focar, obviamente, no rito da lei de drogas, tá? E esse rito, ele vai dizer o seguinte para nós. Primeira situação, eu vou abrir aqui a fase policial, tá? É, que se resume assim, tá? A gente vai ter a abertura de um inquérito policial da mesma maneira que a gente tem uma abertura de um inquérito policial no rito de natureza comum, ou seja, auto de prisão em flagrante ou portaria, réu preso ou réu solto ou não identificado. O que nós temos de diferença? Primeiro ponto, são os artigos que definem isso. Eu não estou falando do artigo 5º do Código de Processo Penal, eu não estou falando do artigo 302 do Código de Processo Penal, não, eu estou falando do artigo 50 da Lei de Drogas, porque ele tem um capítulo próprio que trata, na verdade, dos crimes da Lei de Drogas. Então, o artigo 50 é o artigo inicial que fala da portaria e do auto de prisão em flagrante. Situações flagranciais, por óbvio, se mantém a regra do 302, do 304 e do 306 lá do CPP. Ou seja, tem que estar em flagrante delito quem está cometendo, acabou de cometer, foi perseguido ou foi encontrado logo após com o instrumento do crime que presuma ser ele o autor do fato, né? Na hora da lavratura do flagrante, eu devolver condutor, testemunhas conduzido e entregar nota de culpa. E tenho que alertar o conduzido que ele tem direito ao advogado, direito a ficar em silêncio, né? Ou seja, não produzir prova contra si mesmo e enviar esse documento em 24 horas para o fórum poder deliberar na audiência de custódia. O primeiro ponto é a mudança do artigo 50. O segundo ponto, que muda nessa tela só aqui, é a questão do tempo que eu tenho para a remessa do inquérito policial para o fórum. Embora auto de prisão em flagrante, embora eu vá mandar em 24 horas para a custódia acontecer e o juiz analisar se eu permaneço preso ou não, a lei de drogas diz que a remessa de um auto de prisão em flagrante pode ser feita em até 30 dias para o fórum. Em compensação, olha lá do lado, né, direito da tela, que a remessa de um inquérito policial de réu solto pode ser de até 90 dias. E vou dizer mais para vocês. Estes dois prazos, 30 e 90, podem ser duplicados desde que a autoridade policial requeira, ouvido o Ministério Público. Pois bem, mudou drasticamente. Enquanto eu tinha 10 dias réu preso, 30 dias réu solto, né? E há uma possibilidade de prorrogação de acordo com o juiz das garantias, aqui eu tenho 30 podendo ser duplicado, mais 30, 90 podendo ser duplicado, mais 90. Pois bem, fase policial está aqui, não fechou ainda, vai fechar com o relatório. Uma das coisas mais importantes da lei de drogas é que para sustentar um auto de prisão em flagrante, eu necessito disso aqui, ó. Laudo de constatação. O laudo de constatação, ou também chamado de laudo preliminar, é um laudo feito por um perito. Na prática, aqui em Santa Catarina, nós temos um chamado perito itinerante. É aquele perito que vai até a delegacia de polícia na hora da ocorrência do flagrante e faz o narcoteste. O narcoteste ele pode ser através de spray, pode ser através de tiras, são umas tiras assim, parecem umas tiras úmidas, né? Pode ser através de um reagente né, de gotas, né?
Para quem nunca viu um narcoteste, ele é muito parecido, para quem já viu, um kit de pH da piscina. Aquelas caixinhas azuis que vem, na verdade, os kitzinhos para você testar o pH, o cloro da piscina, né? E assim por diante. É parecido com aquilo. O que que acontece no final das contas? Tá? Quando eu uso, obviamente, né, um desses reagentes, eu vou adiantar para vocês aqui, toda vez que ele fica marrom, ele encontrou o delta 9 tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. Toda vez que ele ficar azul, azul celeste, é que ele encontrou o eritroxilon-coca, princípio ativo da cocaína e do crack, certo? E toda vez que ele ficar cor de rosa, ele vai encontrar as substâncias sintéticas, que podem ser tanto o metileno dióxido metanfetamina, que é o MDMA, o êxtase, como o ácido lisérgico, né, que é o LSD. Tá? São as drogas sintéticas. Só para vocês terem uma ideia, esse reagente que deixa cor de rosa, ele é recente no Brasil. Ele é um reagente que precisa permanecer o tempo todo na geladeira, ele precisa ficar refrigerado. E até pouco tempo atrás a gente não tinha esse reagente. E aí você pergunta assim, Riguete, como é que era feito o laudo de constatação preliminar? Era feito no olhômetro. O delegado pela competência, pelo conhecimento, o policial civil pela experiência. O que que ele fazia, na verdade? Ele batia o olho e dizia, não, esse aí é êxtase, não, esse aqui é LSD, né? E ponto final. Só era confirmado posteriormente com o laudo definitivo. Então aqui você tem que prestar atenção agora, para a gente avançar, que nós temos dois laudos na lei de drogas. O laudo de constatação, esse que é feito, que ele serve para dar vestimenta para o auto de prisão em flagrante. E o laudo definitivo, que serve para dar guarida a uma sentença condenatória. Esse que está aqui na tela não pode condenar. Esse ele dá sustentação para o flagrante, mas ele não pode condenar, certo? Pois bem, vamos adiantar, vamos avançar aqui. A partir do momento que eu tenho um inquérito policial aberto por portaria ou por auto de prisão em flagrante, a apreensão de substância entorpecente, a realização do laudo de constatação. O que eu falei antes para vocês? Os prazos podem ser duplicados a requerimento da autoridade policial, ouvido o Ministério Público. Uma novidade que foi inserida no artigo 50A diz o seguinte: a destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência da prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo, aplicando-se no que couber o procedimento dos parágrafos 3º a 5º do artigo 50. O que acontece aqui? Hoje isso está sendo aplicado para tudo, tá? Toda droga apreendida, eles guardam uma pequena porção para o laudo definitivo, e o restante eles incineram. E por que isso? O Estado estava gastando demais alugando, é verdade, tá? Alugando galpões enormes para o armazenamento de produtos apreendidos, no caso aqui de drogas. O problema, na verdade, é que o Estado alugava esses galpões, tinha que colocar segurança e mesmo assim eles estavam sendo alvo de arrombamento e furto, porque as pessoas estavam indo furtar a droga que estava lá apreendida. Sejam traficantes para recuperar o produto, sejam usuários. Então, o que eles determinaram pela lei? Tem 30 dias no máximo para incinerar 200 quilos de droga que foi apreendida contigo. Mas quanto que vai incinerar? Vai incinerar 198. 2 quilos foram separados por fazer o exame preliminar, que foi feito na hora ali, e o outro para o exame definitivo. Essa pequena porção que foi separada, até menos de 2 quilos, 1 quilo, 500 gramas, né, ela vai passar por toda aquela regra da cadeia de custódia, do local da apreensão, envelopamento, né, ensacamento, descrição, vai para a perícia, descreve quem abre, quem periciou, quem fechou, e assim por diante, para a questão do laudo definitivo em si. E ainda, né? Olha só, aberto com a PF ou com o auto prisão com a portaria, chega o momento do relatório. Esse relatório traz duas características distintas. Eu vou na segunda primeiro, tá? Diz que o delegado irá requerer a sua devolução para a realização de diligências necessárias, se for o caso. Perfeito, ele pode admitir diligências necessárias, se for o caso. Mas o inciso 1 diz um detalhe interessante. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito,
indicando a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. O que é que eu quero falar com tudo isso? Onde é que eu quero entrar? Onde é que eu quero chegar com essa situação? Lembra que nós falamos na aula passada de que não é a quantidade que define se o cidadão é usuário ou se o cidadão é dependente químico. Não se ele é usuário ou se ele é traficante. Não é a quantidade. São as circunstâncias. E é justamente aqui, pautado nessa questão das circunstâncias, que o delegado vai fazer esse relatório sumário com as circunstâncias do fato. Essas circunstâncias vão justificar por quais razões ele classificou o meu crime no artigo 28, porte para consumo, ou no 33, porte para tráfico. Qual a quantidade, qual a natureza da substância ou do produto que foi apreendido? Qual era o local? Em que condições se desenvolveu a ação criminosa? Como foram as circunstâncias da prisão, da minha conduta, a minha qualificação e os meus antecedentes? Por quê? Porque se eu entrar na tua casa e encontrar, né, 20 pedras de crack, um cachimbo, vários papéis abertos, porque você abriu a pedrinha, eu olhar para você, você pele e osso, desdentado, sujo, né? Abaixo da linha da dignidade da pessoa humana. Não encontrei R$ 1 contigo. Encontrei uma casa fétida, uma casa, na verdade, completamente desorganizada, bagunçada, suja. Meu Deus, Igueto, vim. Ao mesmo tempo, no outro imóvel, eu encontrei as mesmas 20, quantidade de 20 pedras de crack. Eu não encontrei cachimbo. Eu encontrei, na verdade, um pires com uma gilete que fazia o fracionamento das pedras maiores para as pedras menores. Eu encontrei papel alumínio que faz o embalamento da pedra de crack. Eu encontrei balança de precisão. Encontrei, na verdade, R$ 500 em notas de 5. Caderno de... Tá vendo? A quantidade é a mesma no caso um e no caso 2. O que diferencia a quantidade do caso 1 e do caso 2? O direcionamento são as circunstâncias do fato. E é isso, então, que o delegado vai ter que justificar em seu relatório. Finalizada a fase policial, se alguém tiver dúvida, por favor, né, levante a mão aí, abra o microfone, fale, que daí a gente para. Tá? Assim que o delegado apresentar o relatório dele, vai encaminhar para o fórum, o juiz receberá o inquérito, dará vista ao Ministério Público em 24 horas. Rigueto, do que você está falando? Estou falando da lei de drogas. A lei de drogas é de 2006. É antes da audiência de custódia. Então, por óbvio, aqui a gente vai ter que fazer uma adaptação prática de que ele foi para a audiência de custódia, de que ele se distribuiu para um juiz das garantias, e ao finalizar o trabalho da fase policial, esse juiz das garantias distribui esse inquérito na vara comum, caindo para um juiz de conhecimento que, agora eu volto para cá, captou? Caindo ao juiz de conhecimento, acontece o quê? Certo? Eu simplesmente dou vista ao MP em 24 horas e o MP vai poder fazer essas três possibilidades no prazo de 10 dias. Vai poder requerer o arquivamento, é o que está escrito na lei. Hoje eu trocaria a palavra por promover o arquivamento. Ele vai poder requerer diligências, fechou? E vai poder oferecer denúncia com até 5 testemunhas, é o que está previsto no artigo 54. Então, volta um pouquinho a fita. Figueto, volta um pouco a fita. Vou voltar, peraí. Olha só. Voltei. Finalizei a fase policial, distribuí no fórum, caiu no juiz das garantias. O juiz das garantias fez a audiência de custódia, manteve preso ou concedeu a liberdade, não havia mais nenhuma diligência na fase policial a ser concluída, então o juiz das garantias diz: nosso trabalho está finalizado. Desse vista aí ao Ministério Público, né? E o Ministério, ou seja, ó, né? Recebe o inquérito, dá vista ao Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, né? Ou requer o arquivamento, ou requer a diligência, e uma vez oferecida a denúncia, cai nas mãos de um juiz de conhecimento. E aí o que vai acontecer a partir daqui? Olha só, oferecida a denúncia para o juiz do conhecimento, ele vai notificar, presta atenção no verbo,
notificar o acusado para que em 10 dias apresente a sua defesa prévia, que é obrigatória, com exceções preliminares, documentos e rol de até 5 testemunhas. Perceba que a lei de drogas ela é semelhante à 9.099 do Juizado Especial. Por que é semelhante? Porque ela tem essa, não houve o recebimento da denúncia ainda. Olha só, o recebimento da denúncia vai acontecer daqui a pouco. Olha aqui. Aqui que vai acontecer o recebimento da denúncia. Não, não. O pessoal tá ok aí? Tem alguém, pessoal perguntando no grupo se caiu. Não caiu. Ah, estão respondendo já lá. Fechou, obrigado. Estamos aqui, tá? Deixa eu admitir que mais gente está entrando. Então, olha só a loucura. Ele é parecido com a lei de drogas. Ele é parecido com o juizado especial, perdão, tá? Porque primeiro o promotor oferece a denúncia, no segundo momento o juiz diz, notifique o acusado. Lembra que eu falei na 9.099 que inclusive lá o verbo estava escrito citação e não era citação, que o correto seria a notificação. Olha como a lei de drogas é correta. Notifique o acusado para em 10 dias apresentar a defesa. Eu apresento a defesa e em 5 dias o juiz decide. Recebo ou não recebo a denúncia? Qual é o meu sonho de consumo? Qual é o meu desespero nessa lei aqui, se o juiz usar? Na hora que eu apresentar a minha defesa, eu tenho que sustentar pelo não recebimento da denúncia. O meu papel vai ser falar do artigo 395, inciso 1, inépcia da inicial, né? Inciso 2, falta de pressuposto ou condição de agir. Inciso 3, ausência de justa causa. É isso que eu vou pedir na minha defesa. Vou rolar até 5 testemunhas. E tem um detalhe. Tem um detalhe importantíssimo. A lei de drogas, lembra que eu falei para vocês, tem o laudo definitivo, né? Vai ser feito depois. Mas neste momento que eu apresentar minha defesa prévia, é o momento que eu vou ter para poder pedir um EDT. E de escola, D de dado, T de tatu. Exame de dependência toxicológica, tá? Exame de dependência toxicológica. O que que acontece, Rigueto? O que que é isso que você está pedindo nessa fase do processo? Se o meu cliente se declarar dependente químico, eu devo pedir na minha defesa prévia o exame de dependência toxicológica. Por qual razão? Porque se por um acaso o juiz receber a denúncia, ele vai dar início a uma ação penal e vai deferir ou não a produção dessa prova, que a gente vai explicar como é que funciona. Então, olha só, se ele não recebeu, ele se pautou no 395. Acabou. Não recebeu, cabe recurso em sentido estrito para o Ministério Público. Eu vou dar pulo de alegria porque meu cliente não virou criminoso, não virou réu na ação penal. Se ele recebeu a denúncia, vamos lá para o processo de novo. Olha só, né? Recebeu a denúncia, o que que o juiz vai fazer? Ele vai poder pedir no prazo de 10 dias, ele recebe a denúncia e pode pedir em 10 dias. Me apresente aqui o preso que eu quero conversar com ele. Ei, essa lei está em vigor desde 2006. Eu nunca vi essa primeira hipótese. Pedi para apresentar. Hoje nem tem mais o porquê. Porque antigamente eu pedia para apresentar o preso para esclarecer algum fato que eu pudesse gerar, inclusive, sua soltura, que é o caso da audiência de custódia. Então, hoje, esse procedimento acaba sendo resolvido lá na autoridade policial, no juiz das garantias. Segundo ponto, determinará a realização dos exames periciais e demais diligências. Rigueto, quais exames periciais? Se a defesa pediu, vai fazer o exame de dependência toxicológica e o Ministério Público sempre pede que seja realizado o laudo definitivo da droga. Aquele laudo preliminar feito pelo perito itinerante com o narcoteste vai ser feito agora no laboratório do Instituto Geral de Perícia, a questão da existência ou não da substância entorpecente ali. Pois bem, feito essas determinações, ele designa a audiência de instrução e julgamento. Perceba que não tem, na lei de drogas, aquela resposta à acusação que pede absolvição sumária. A única defesa que nós temos, repito, é a defesa prévia, certo, do artigo 55, antes de receber a denúncia. Meu foco é pedir o não
recebimento da denúncia. A partir do momento que ele recebeu a denúncia, ele vai poder pedir a apresentação do preso, realizar exames, diligências e vai, na verdade, designar audiência de instrução e julgamento. Quando ele designar a audiência de instrução e julgamento, ele faz a citação pessoal do acusado e a intimação do Ministério Público. Olha como o legislador foi atento às nomenclaturas. Enquanto a 9.099 de 1995 falava em citação antes do recebimento da denúncia, aqui se fala em notificação. Enquanto que lá na Lei 9.099 falava uma única vez sobre citação, aqui fala em notificação e agora citação do acusado e intimação do MP. E um detalhe importante: a audiência de instrução e julgamento vai ser realizada em 30 dias se não houver nenhum tipo de diligência, mas em até 90 dias se você pedir o exame de dependência toxicológica. Meu Deus, Igueto, mas se foi um blefe meu? Na verdade, o meu cliente nem é usuário. Eu falei que ele era para poder pedir um exame de dependência toxicológica e agora o juiz me marcou audiência para fevereiro, porque pensa, outubro, novembro, dezembro, ia cair para janeiro, pegou recesso e jogou para fevereiro a audiência do cara. Pois é, mantivesse o cara de repente preso até fevereiro em razão de um pedido que não teria lógica. Então sempre pense se você vai pedir o exame de dependência toxicológica ou não, e sabe por quê? Pelo seguinte: para a audiência acontecer, nós vamos ter que ter a juntada dos exames e das perícias. Bom, volto a dizer para você, Rigueto, o laudo preliminar serve para quê? Sustentar o prisão em flagrante. E o laudo definitivo, feito no IGP, vai determinar a questão da condenação. Vai verificar se a substância encontrada tem o delta 9 tetraidrocannabinol, conhecido como THC na maconha, o eritroxilon-coca, conhecido, né, como a princípio da cocaína e do crack, metileno dióxido metanfetamina, MDMA, né, ácido lisérgico, que é metileno ácido lisérgico, que é o LSD. Então, os laudos periciais definitivos vão encontrar isso. Daqui a pouco a gente vai falar das drogas, vocês vão ver, tá? Que a maconha tem cocô de vaca, tem esterco junto, tem grama. Vocês vão ver que o Ecstasy tem medicamentos vencidos, aspirina e assim por diante. Vocês vão ver que o LSD ainda é puro porque é um ácido, né? É diferente. Mas a cocaína, vocês vão ver que tem ácido sulfúrico, ácido muriático, que é aquele que tira limo de pedra de piscina, e assim por diante. Tem pó de giz, pó de mármore e assim por diante. Então, que loucura. Tá, Rigueto, mas e o exame de dependência toxicológica? O exame de dependência toxicológica era uma viagem que mudou um pouco. Por que que era uma viagem? Porque ele era um exame de sangue. E um exame de sangue, pessoal, se nós hoje bebermos uma bebida alcoólica e fizermos um exame de sangue, vai aparecer no nosso sangue o álcool. Isso não quer dizer que nós sejamos dependente químico do álcool. Então, eles resolveram mudar, que era então um procedimento mais caro, e do sangue eles passaram para o exame de urina. Senhores, eu vou dizer para vocês, ao longo desses 25 anos eu via cliente assim que dizia assim, doutor, eu fumei maconha dentro do presídio, até não fiz xixi verde, de tanto que eu fumei maconha, para dar um alto teor de THC na urina. O consumo era momentâneo e não dizia se você era dependente. Então mudaram novamente. Hoje ele é uma consulta com um psicólogo ou um psiquiatra forense, com um médico. É uma consulta. Sabe qual que é o problema dessa consulta? É que essa consulta ela é igual todos os anos. É a mesma coisa que eu aplicar a mesma prova para vocês sempre. Chega uma hora, certo, que o João conta para a Maria o gabarito, o João pode até ter se lascado, tirado um 2, mas a Maria vai lá e tira 10. Porque ela pegou o gabarito com o João e era a mesma prova, não mudou nada. É exatamente isso que acontece hoje com o exame de dependência toxicológica. Tá? Você vai para um sistema prisional lá no Hospital de Custódia em Florianópolis e eu pergunto para você, tudo bem? Eu sou o médico, né? Eu sou o psiquiatra forense. Você usa drogas? Sim, eu uso. Desde quando? Ah, desde os meus 12 anos de idade. Que droga que você usa? Ah, eu uso maconha, cocaína, crack, heroína, êxtase, dá toda a porcaria. O que que acontece quando você usa? Ah, eu vejo jacaré subindo pelas paredes, elefante voando. E quando você não usa, meu Deus, tem uma crise, eu quebro tudo, eu fico agressivo. Grau de dependência leve, moderado ou elevado. Esse é o exame.
Esse é o exame que tecnicamente ninguém acredita. Nem o juiz acredita, nem o promotor acredita, nem o advogado acredita, mas como o ônus da prova é de quem alega, eu estou dizendo que tu é dependente, eu sou obrigado a pedir. Se eu disser que você é dependente químico né, de qualquer substância, eu tenho que pedir o exame. E aí, então, ele é realizado no Hospital de Custódia em Floripa, enquanto que o exame definitivo da droga é realizado no IGP. Juntou-se as perícias. Cheguei na audiência de instrução e julgamento. Diferente do rito ordinário, essa audiência tem essa composição. Primeiro ato é o interrogatório. Após o interrogatório, o juiz esclarece dúvidas. Passadas as dúvidas do juiz, ouve-se as testemunhas arroladas pela acusação, as testemunhas arroladas pela defesa, o Ministério Público faz alegações finais orais, 20 minutos mais 10, a defesa, alegações finais orais, 20 minutos mais 10, e o juiz, na verdade, profere a sentença de imediato ou no prazo de 10 dias. Por que eu estou ensinando isso? Embora você possa ir numa audiência hoje, na primeira vara de Balneário Camboriú, na segunda vara de Balneário Camboriú, na primeira ou na segunda vara de Itajaí, na vara criminal de Brusque, na vara criminal de Navegantes, certo? E até em outras varas do país afora, e você vai encontrar o juiz utilizando o rito ordinário. Eu estou ensinando essa daqui porque essa aqui é o que está na lei, é o que cai na prova da OAB. Lembra que eu falei no primeiro dia de aula do desafio da disciplina? A disciplina tem que ensinar como é que cai na prova da ordem, é assim. Como que é aplicado na prática é o rito ordinário. Como que o Alexandre de Moraes determina. Brincadeira, não vou falar do Alexandre, não tem nada a ver com isso. Mas você entender a lógica da coisa? Então, assim, ó, perguntou da lei de drogas numa prova de concurso é interrogatório, testemunha de acusação, testemunha de defesa, alegações finais orais e sentença. Ah, Rigueto, e na prática? Na prática, é testemunha de acusação, testemunha de defesa, interrogatório, alegações finais por orais ou por memoriais, sentença oral ou escrita. Essa é a regra, na verdade. Tá? Então, preste atenção. E para finalizar o rito, tá? O rito diz assim, ó, que, primeiro, o juiz determinaria a incineração das drogas, mas ela foi revogada em 2014. Por que que foi revogada? Porque a incineração acontece lá no início, tá? E um artigo aqui que é o mais louco de todos, que diz, na verdade, que o condenado poderá apelar em liberdade se for primário e de bons antecedentes. Esse artigo 59 ele tinha um propósito. Lembra que nós falamos na semana passada, no artigo 44 da Lei de Drogas, que não cabia liberdade provisória nem penas restritivas de direito. E eu falei para vocês que o STF julgou inconstitucional essas duas possibilidades e que hoje cabe tanto pena restritiva de direito quanto liberdade provisória. Então, a lógica aqui, ou até mesmo a questão ilógica da lei, é que ela te mantinha preso ao longo de todo o processo, porque não cabia liberdade provisória na época, e ao ser condenado, quando o Estado reconhecia que você tinha parcela de culpa, não definitiva, porque automaticamente não haveria transitado em julgado ainda, o condenado poderia apelar em liberdade se fosse primário de bons antecedentes. Então não tem lógica. Aí o STF falou: não, cabe liberdade provisória e cabe pena restritiva de direito. Fechou? Fechou. Mas não revogou o 59. Então hoje, quando eu tenho um cliente que está preso, hoje nós fizemos uma audiência, o escritório fez porque eu estava em Florianópolis, lá despachando com uma desembargadora. Hoje, na verdade, o escritório fez uma audiência de tráfico de drogas, requereu a liberdade provisória na audiência, foi negada, tá? Abriu os prazos para as alegações finais para memoriais, para o Ministério Público e depois para a defesa, e na defesa nós vamos fazer o pedido, certo, de apelar em liberdade, porque o meu cliente é primário e tem bons antecedentes, entendeu? Então, assim, ó, esse é o rito da lei de drogas. Esse slide aqui é a tua prova da OAB, a prova de concurso, certo? E não é o que vai acontecer na sala de audiência. Professor, mas e se o juiz quiser aplicar exatamente o que está aí na sala de audiência? Parabéns para o juiz. Ele está usando o princípio da especialidade. Tá, mas e o juiz que não aplica do jeito que está no slide? Ele está usando o princípio da temporalidade. Por quê? 2006, lei de drogas. 2008, a criação do rito ordinário no CPP, a remodelação do artigo do rito ordinário. 2006, 2008. Tempo.
Temporalidade usa o CPP, usa o ordinário. Especialidade usa a lei de drogas. Rigueto, qual vale mais? Não tem um que valha mais, porque princípios são todos iguais. Então, se princípios são todos iguais, qualquer uma das duas decisões que o juiz tiver será tido como correta. Fechou? Aqui, então, a gente fecha a parte do rito, tá? Simplesinho, objetivo. E aí, eu trago para vocês aqui, tá? As principais drogas, segundo a portaria número 344, de 12 de maio de 98, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas com vocês, tá? Para a gente poder entender um pouquinho dessa dinâmica. E, né, e espero, obviamente, já mencionei inclusive na semana passada isso, mas que tenha sido de grande valia a participação da Polícia Militar. Brinquei com vocês aí, postando minha nova profissão. Eu fui até o 12º Batalhão, como eu havia comentado com vocês em sala de aula, para acompanhar o Dia das Crianças promovido pela Polícia Militar. Levei meus pequenos lá que queriam brincar na tirolesa, ver a viatura, o helicóptero, e dar tiro, e assim por diante. E eis que encontro a turma que esteve na nossa sala lá, a turma do tático. E eles fizeram questão de pegar no meu pé, né? Vamos, vem cá, né? E boina, e colete, nem aquele colete é pesado, 20 quilos aquele colete, aquele fuzil. E aí a gente brincou ali um pouquinho com aquele cenário, né, da polícia. Mas assim, ó, espero que vocês tenham gostado, obviamente, da abordagem do Major Escarante, né? Falou mais da questão, obviamente, do crime organizado, chegando na questão da droga, que é o que nós vamos abordar aqui. O que é que eu quero deixar destacado, voltando para esse slide? Como que é o nome que eu dou para norma que precisa de um complemento? É a chamada norma penal em branco. A norma penal em branco, ela parece ruim porque ela sempre precisa de um complemento que pode ser, né, homogêneo, ou seja, da mesma altura, uma lei complementada por outra lei, ou heterogêneo, aonde a lei é complementada por um decreto, por uma portaria, por uma portaria. A lei de drogas é uma norma penal em branco heterogênea porque é complementada por uma portaria. E o que que isso parece ruim? Ai, que saco, ela tem que ter um complemento. Pessoal, ela é maravilhosa. As normas penais em branco, elas são um avanço legislativo. Porque pense comigo, para eu alterar uma lei de drogas, para eu alterar, lembra que eu trouxe o histórico? 6368 de 76, 10409 de 2001, 11343 de 2006. Foram 5 anos para alterar uma lei. Sabe como é que eu altero a portaria? Assim, ó, alterei a portaria. Ah, eu quero alterar de novo. Alterei a portaria de novo. E qual que é a vantagem? Surgiu uma droga nova. Coloquei na portaria. Liberamos a maconha. Tirei a maconha da portaria. Compreenderam? O fato dela ser complementada por uma norma infra legal, vamos dizer assim, ela na verdade tem um dinamismo, porque lá está escrito, tem 18 verbos no artigo 33, comprar, vender, transportar droga ou substância de efeito análogo. Então, o que que é droga? Sei lá o que é droga. Aí eu vou lá na portaria 344 e lá eu descubro o que que são as drogas. E aqui eu trago para vocês, então, a primeira delas, tá? A primeira delas, que é a bendita da maconha, ou a maldita da maconha, né? Olha ali, folhas verdes e serrilhadas. Ela tem geralmente um pé com uma altura de 1,80 m mais ou menos. E essa aqui ela tá prensada. A ideia da maconha é a mesma do fumo, a mesma do fumo. Colher as folhas, deixar secá-las, posteriormente fazer a prensa para venda. É óbvio que nessa prensa ali eu não tenho só a folha seca, eu misturo o esterco, eu misturo a grama, eu misturo o capim, eu misturo outras substâncias que vão dar volume. 1 quilo dessa porcaria, né? Você vai comprar aí entre 500 e R$ 1.000, mais ou menos, o quilo. As pessoas compram, misturam e revendem.
Um baseado, você vai pagar 5, 10 pila, dependendo da qualidade do baseado. Quanto mais escura a cor desta substância, maior o índice do THC, e aí vai mudando o nome da maconha, vai para o haxixe, vai para o skunk. Aí eu vou trazer as explicações aqui. Olha só, ela é uma combinação de flores e folhas da planta conhecida como Cannabis sativa lineu, pode ser verde, marrom ou cinza. Causa vermelhidão nos olhos, boca seca, taquicardia, angústia e medo para uns, calma e relaxamento para outros, causa fome, a famosa larica. O bicho come que nem um lobo. É um vício mundial, usada comendo-a, não é nossa cultura, mascando-a, não é nossa cultura, fumando-a, é a nossa cultura, aqui da América do Sul, aspirando-a sob a forma de rapé, que seria na verdade um pó, ou engolindo-a. Também não é, engolindo só quando a polícia chega, né? Daí o cidadão engole. 3% é o que é encontrado aqui no Brasil do princípio ativo delta 9 tetraidrocannabinol, que é o THC. Aí tem as variações, olha só ali, né, a cinsemila, que é a planta fêmea, né, 7,5% THC, podendo chegar até 24%, rachixe, uma resina gomosa das flores das plantas fêmeas, que vai de 3,6% até 28%, e o skunk, que pode chegar até 35% do HC. Se eu olhar para essas quatro possibilidades, eu posso dizer para vocês que a maconha é a verde, a cinsemila ela está indo, obviamente, para um amarronzado, o haxixe é bem mais marrom, indo para um cinza escuro, e o skunk é o cinza escuro, tá? Bom, recados que eu tenho, que eu sempre falo, falei no primeiro dia de aula em relação à maconha. É a única substância, tá aqui, o delta 9 tetraidrocannabinol, é a única substância que, uma vez consumida, não sai mais do teu corpo, tá? Vai ser alojado nos seus testículos ou no nos teus ovários, tá? Os óleos de THC tem qual dessas porcentagens? Depende, Kátia, tá? Depende, na verdade, do tipo de óleo. Outra coisa, tem um detalhe interessante. Existem alguns produtos derivados da cannabis sativa lineu que não possuem o THC. Ou seja, muita gente fala, porque eu faço uso da cannabis medicinal. A cannabis medicinal, ela é assim, eu pego a cannabis e eu extraio a substância que causa dependência física ou psíquica e uso o restante. E esse restante não é crime, porque esse restante não causa dependência física ou psíquica, tá? Então tem esse cenário ali. Então assim, ó, é a única droga que não sai do corpo humano, permanece, obviamente, né, do dos ovários, né, e dos testículos, inclusive dos herdeiros, tá? Então é um ponto importantíssimo falando sobre a figura da maconha. Segundo ponto, segunda droga, olha só que doido. Conhecida como branca, brilho, né, pó, pino, né? Por que, Regueto, que é esse nome? Aqui na tua esquerda você vê um pó branco, né? Feito carreiras, onde ela é inalada, já vou explicar como é que funciona. Aqui nos pacotinhos à tua direita, elas estão embaladas, parecem que elas estão meio em formas de pedra, mas não é. Geralmente é a umidade que deixa ela mais compacta. Se você olhar embaixo, você tem pinos de plástico, são pininhos assim, realmente, em que você tem uma tampinha embaixo, um formatinho de cone, com uma tampa aqui embaixo. Essa tampa é aquela tampa que abre, né? E por que eles usam isso? Porque é fácil de transportar, né? E meio que atribui uma certa quantidade aproximada em cada pino desse. E perceba que a cor é uma cor um pouco mais amarelada. A cocaína, ela tem tanta mistura, né? Quando você passa o dedo assim nela, ela fica brilhosa no teu dedo. E assim, ó, imagine o seguinte, não é semelhante a um talco, tá? Não é semelhante ao talco. O talco, na verdade, ele né, você assoprou, foi. Esse não, esse tem uma característica um pouquinho mais oleosa. Olha só as características importantes. Substância extraída da folha da coca,
planta encontrada na América do Sul, sensação de poder, excitação e euforia, estimulam as atividades físicas e mental, causa inibição do sono, cara, os caminhoneiros têm usado essa porcaria, e a diminuição do cansaço e da fome. O usuário vê um mundo mais brilhante, com mais intensidade, porque dilatam as pupilas, inclusive. Pode causar taquicardia, febre, pupilas dilatadas, sudorese, que é o suor excessivo, e aumento da pressão sanguínea. Tempo necessário para alcançar o cérebro através das formas comuns de dependência. Injeção intravenosa de 10 a 20 segundos, a inalação de 3 a 5 minutos. Pessoal, volta a fita aqui. Para fazer a cocaína, tá? Como é que funciona? Eu extraio da planta, da folha da coca, é como se eu pegasse aquela folha, igual eu pego da maconha, e ao invés de deixar secar e prensar, eu esmurro aquela planta ali. A gente já fez chá de boldo e aperta o boldo e tal. Eu vou fazer isso com a planta. E ao fazer isso com a planta, ela vai formando uma resina gomosa, uma goma. Essa goma, na verdade, vai ganhando volume, 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 até o momento que eu tenho ali o eritroxilon coca, que é a toxina, é a toxina concentrada. Um tablete de pasta de cocaína, que é isso que eu estou falando, vai custar em torno de US$ 5.000, que foi o que o Major trouxe lá, que daria em torno de R$ 22.000, R$ 25.000, dependendo da localidade. Esta pasta de cocaína, ela vai servir para produzir em torno de 20 a 22 quilos de cocaína para venda. Por quê? Para eu fazer o refino dessa cocaína, olha que loucura. Eu vou consumir numa dessas substâncias aqui, ó, um desses pininhos aqui, eu vou consumir, em média, 3% de eritroxilon coca. Então pega essa carreira aqui à esquerda, tá? Primeira, a carreira do meio aqui, ó, né? Tem uma gordona ali, uma mais ou menos, uma fininha, a do meio, tá? 3% daquilo que eu estou inalando ou injetando é eritroxilon coca. E os 97? Pó de giz, pó de lâmpada fria, pó de mármore, cal virgem, cafeína, medicamento vencido. Ah, e como é que eu misturo tudo isso? Eu pego uma panela, eu misturo com acetona, com ácido sulfúrico, com diabo verde, que é para desentupir vaso sanitário, com ácido muriático, que é para limpar a piscina, pedra de piscina. Então, olha a loucura das substâncias que eu vou utilizar. Para que eu vou utilizar tudo isso? Para que ao final fique um produto, né, mais esbranquiçado, puxado para o amarelado, em grande volume. Eu vou deixar isso agora secar, geralmente, né? Vou deixar secar para daí começar a fazer a embalagem e a revenda em si. Uma peteca dessa aqui, da direita, aqui, ó, das pedrinhas, ou até mesmo o pino, tá? Você vai trabalhar em torno de 50 a R$ 100 uma pedrinha dessa, tá? Um pacotinho desse, tá? E acaba sendo muito mais caro, muito mais vantajoso. Acho que eu consegui anotar. Mais ou menos isso, tá? Seu figura, se você quer ver, né, quem faz muitas vezes essa situação é aquele seriado Breaking Bad, né? O Breaking Bad é um seriado que estimula aí ou pelo menos que demonstra, né, como é que funciona essa produção da droga. Pois bem, então olha só, voltando só a falar aqui, injeção intravenosa ela caiu bastante, o seu consumo por essa forma caiu bastante. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, elas ficavam com... há um preconceito, né? Se você está aplicando no braço, por exemplo, o braço fica todo roxo. Se você, na verdade, né? Aí as pessoas começaram a usar camisas de manga comprida para não aparecer. Muitas pessoas usavam a cocaína, por exemplo, injetando em veias da panturrilha, tá? E aí, porque são veias mais calibrosas, segundo, né, os estudos, a panturrilha é o nosso segundo coração, né? Porque o coração bomba para o corpo todo e a panturrilha ajuda a devolver a circulação aí do sangue. Então tem veias calibrosas, só que gangrena. Então tem gente que aplicava a injeção no meio dos dedos do pé, onde tem veias, na virilha, no pênis, em cima dos olhos aqui, ó, na cavidade ocular, certo? Então, assim, ó, é loucura, é loucura. Ah, mas você aplicou 10 a 20 segundos. Vocês sabem como é que aplica isso? Olha que loucura. Eu vou pegar aquele pozinho branco, eu vou colocar num pires.
num pires. Por que num pires? Porque eu vou misturar com um pouco de água, para que se torne, obviamente, um condutor a água. Então, quando eu misturo aquilo na água, com o pó ali, eu vou fazer, na verdade, a sucção com a seringa. Então, eu puxo com a seringa. Mas eu não posso aplicar água na minha corrente sanguínea. Então, o que que um usuário desse faz? Ele passa aquele torniquete no braço para saltar a veia, ele injeta, aliás, ele introduz a agulha ali e puxa o sangue. Então, dentro do tubo da seringa, eu vou ter material genético, teu sangue, água e cocaína. E aí eu misturo aquilo ali, e aí então eu passo a aplicar novamente. Quando eu coloco na veia e aperto, é aquela história de virar os olhinhos ali de 10 a 20 segundos. Ah, Rigueto, e a inalação? Ela é comum? Muito comum. A inalação é muito comum, tá? Se você for olhar só quais são os problemas de uma inalação, você destrói, né, o teu nariz. Porque por ser cartilagem, pode ver Fábio Assunção e outros artistas, né, que acabavam usando, depois ele melhorou, tal, mas artistas que usaram droga tiveram, né, uma corrosão aqui, na verdade, da cartilagem do nariz, certo? Em razão, e não só dali, né? Faringe, laringe, traqueia. Imagina, você está inalando ácidos, você está, na verdade, inalando um monte de produtos, na verdade, que são completamente tóxico, você não tem como, na verdade, você dizer, né, que você não vai ter consequências disso, certo? Pois bem, Rigueto, e o que que é isso aí? Esse é o crack. Esse é o crack. Parece uma rapadura, parece uma paçoca, parece uma parafina de passar na prancha. Como é que isso é feito? Lembra que eu fiz o refino da cocaína? Parece pedra no rim. Parece pedra no rim, boa. Lembra que eu fiz toda aquela situação, né, de refino da cocaína? Então eu misturei os ácidos, acetona, aí tem gente que mistura formol, que mistura assim. Quando eu tiro aquilo da panela, a cocaína, e coloco num tonel para que ele seque e eu possa revender aquele pó branco, amarelado, é igual fazer brigadeiro em casa. Aquele pó gruda na panela. E para eu soltar essa sobra do fundo da panela, eu vou usar dois tipos de substância. Eles não usam junto, eles usam separados. Ou eu uso formol, ou eu uso óleo diesel. Tá, Riguito, e como é que tu faz? Tu vai botando de pouquinho em pouquinho. Para que eu descole o produto que ficou no fundo da panela e automaticamente eu vá criando novamente uma coisa sólida. Até que quando seca, pastosa, até que quando seca fica sólida, igual tá na foto. Aí o cidadão que está na direita ali, ó, e tá fumando, na verdade, fuma 15, 20 pedras dessa. Porque ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e ele puxa, certo? Perceba, as pessoas, na verdade, pegam, além né, olha a mão dele suja, queimados os dedos, essa pessoa pode pegar leptospirose, que é da urina do rato, pois ele pega esse produto no lixo. As pessoas compartilham esse tubo para consumo, o que dá tuberculose, tá? O crack, na verdade, você vai encontrar pedrinhas aí a 5 e 10 reais, dependendo do caso, de 5 a 10 reais. Então, assim, ó, todo um contexto do crack. Enquanto que eu falei para vocês que a maconha não saía dos testículos dos ovários, inclusive dos herdeiros, na cocaína eu destaco todas as situações ligadas aos produtos químicos que são utilizados. O crack eu destaco que ele é uma das drogas que rompe a barreira placentária. Significa dizer o quê? Uma mulher grávida que consome crack passa o crack para a criança. É aquela criança que vai nascer e vai chorar de manhã, de tarde e de noite. E vai ter que dar para ela Tilenol de manhã, de tarde e de noite. Vai ter que dar para ela, sei lá, remédios, né, para beber de manhã, de tarde. Ah, mas ela é dependente do medicamento. Não, não, não. Ela é dependente de droga. Ela é dependente da substância química em si. Ela não sabe. Então ela vai ser amenizada com remédio. É uma loucura, tá? Afeta os ossos, afeta a dentição, toda a parte de cálcio, né? Dentição fica abaixo da dignidade da pessoa humana, afeta o cérebro, as sinapses. É uma desgraça essa porcaria aí, tá? Olha o que diz a doutrina, né, médica. Diz que leva 10 segundos para fazer o efeito, gera excitação e euforia,
respiração e batimento cardíaco acelerado, seguido de depressão, delírio e fissura por novas doses. Olha só, crack é uma forma não salgada da cocaína isolada numa solução de água, depois de um tratamento de sal dissolvido em água com bicarbonato de sódio. Para fazer o crack, além de colocar o formol e o óleo diesel, eu jogo bicarbonato de sódio. Se você tiver alguma vez em algum mercado, alguma venda, alguma farmácia, e chegar um magricelão sujo, perguntando no balcão assim, ô, tem bica? Ele quer comprar bicarbonato de sódio. De certeza que ele comprou uma bucha de cocaína e quer transformar isso no crack. O que que ele faz? Ele pega um pirizinho, uma vela embaixo, aquece a vela, ele acende a vela, ela aquece o pires. Em cima, na verdade, ele mistura o pozinho da cocaína, ou a água, certo? Bicarbonato de sódio até que fique sólido novamente. Ficou sólido, seca, acabou. Eu pego as pedrinhas e fumo. Quando eu fumo, tem esses pedaços grossos com a impureza do bicarbonato. E o bicarbonato, quando pega fogo, ele estoura. Ele racha, fazendo tal barulho. Foi aí que surgiu. Então, tô fumando e crack, 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 crack. Ele surgiu o nome. 5 a 7 vezes mais potente que a cocaína. Diz que é mais cruel e mortífero, eu discordo, tá? Porque senão a gente não vivia aí esse The Walking Dead nas grandes cidades. Nasceu nos guetos das pobres das metrópoles, levando crianças de ruas ao vício fácil e à morte rápida. A crianças de rua ao vício fácil, concordo. A morte rápida, não. É a única droga que vicia no primeiro consumo. Tá? Loucura total, né? Bom, saindo das drogas orgânicas, chego nesta, tá? Que são as drogas sintéticas. Esse aí é o metileno dióxido metanfetamina, um inibidor de apetite, que depois virou um antidepressivo e depois virou uma das drogas mais consumidas pela classe média, alta e público universitário. Rigueto, qual que é a diferença das cores? Nenhuma. Qual que é a diferença, na verdade, né, das marcas em cima ali, ó, Bitcoin, Gold, Bugatti, Estrelinha? Nenhuma diferença. Tá? O que difere, o que essas coisas, marcas em cima apresentam, são dos seus fabricantes. Né? Ou seja, a gente cria uma linha de raciocínio, um desenho para poder, na verdade, dizer, ó, essa bala é minha e ponto final. Tá? Esse pacotinho da direita aqui e essa foto da esquerda foi da apreensão ocorrida na cidade de Biguaçu, de um processo que eu atuei, aonde foram apreendidos R$ 500 mil em êxtase. Elas estavam dentro de um filtro de ar de um veículo chamado Vectra. Então abria-se o capô, dentro do filtro do ar tinha um pacote com meio milhão, não lembro exatamente o número de comprimidos, mais R$ 500 mil em comprimidos de êxtase. Olha a loucura! Êxtase, metileno, dióxido, metanfetamina, sensação de bem-estar, plenitude e leveza. Aguçamentos dos sentidos, chamados droga do amor. Aumento da disposição e da resistência física. Ele tem uma característica de termogênico, aquele up que você toma para poder fazer uma academia, mas pode levar à exaustão. Alucinações e percepções distorcidas de sons e imagens, aumento da temperatura e desidratação é o princípio ativo do emagrecimento, né, podendo levar à morte. Com uso repetido, tendem a desaparecer as sensações agradáveis que podem ser substituídas por ansiedade, sensação de medo, pânico e delírio. Tá? Olha lá, é uma droga psicoativa que causa inúmeros efeitos indesejáveis, inclusive a morte, também chamada de droga do amor. O êxtase é uma droga psicoativa conhecida quimicamente como 3,4-metileno dióxido metanfetamina, abreviada por MDMA. Produzido na indústria farmacêutica em 1914 para ser um supressor de apetite. Nos anos 70, passou a ser um antidepressivo usado por psicoterapeutas para levar ânimo aos pacientes, e na década de 70 passou a ser consumido recreativamente, sendo disseminado principalmente entre os estudantes universitários. O surgimento ocorre na Holanda, tá? Em Amsterdã, e o custo de um comprimido desse de lá, original, você vai pagar hoje entre R$ 80 e R$ 120 um comprimido. Tá? Ele tem uma concentração do MDMA muito grande, o que pode levar você realmente a uma animação que pode durar aí 24, 36 horas, né,
até uns 36, até 40 horas de verdadeira atuação, sem sono, sem nada. Tá? No Brasil, você compra R$ 20 no estacionamento da casa noturna, porque tem um monte de produto misturado junto, e você vai ter que consumir 10 dele para dar o mesmo efeito de um europeu. Tá? E ainda, temos esse, né? Acho que é um dos últimos aqui para mostrar para vocês. Esse aqui à tua esquerda é uma cartela de selos dos Correios. Na tua direita, para ficar bem claro aí com o coração, é uma imagem de uma pinça. Pode ser o tamanho da pinça. Pinça geralmente é um instrumento pequeno. Um, uma cartela, né? Um quadradinho de um selo, de um quadro, né? E esse selo está cortado tecnicamente em quatro. Então perceba que ali aquele triângulo ali é um quarto de um quadradinho. E Gueto, o que que é isso? Na língua ali é o adesivinho. A ideia desse aqui é que ele é um líquido. Já vou voltar aqui. É o dietilamina do ácido lisérgico. Efeitos semelhantes ao da maconha, porém mais intensos, com alucinações, delírios, percepções deformadas de imagens do tato. Podem ocorrer más viagens como ansiedade, pânico ou delírio, aquelas crises psicóticas. É utilizado habitualmente por via oral, mas pode ser misturado ocasionalmente com tabaco e fumado. Algumas microgramas, que é um milésimo de uma miligrama, que é um milésimo de uma grama, já são suficientes para causar alucinação no ser humano, através usado sempre do selo ou chamado microponto. 300.000 vezes mais ativa que a maconha. É uma droga sintética, semelhante ao uma presente num fungo chamado Clavíceps purpúrea, usada em shows que provocava alteração nas percepções usuais. Sabe quem que usava o LSD? O Cazuza. Ele umedecia o lenço que ele amarrava à cabeça, que ele amarrava na cabeça, com LSD. Qual é a lógica da coisa aqui? Vamos voltar à fita. Ele é um líquido. Se hoje ninguém mais manda carta, né? Mas se você falasse antigamente das cartas, atrás desses selos ali, tem aquela colinha, né? E automaticamente, deixa eu ver aqui, passo depois, aham. Essa colinha que fica atrás do selo, o que que eu faço? Eu viro a cartela do selo, eu pingo com conta-gotas eu pingo com conta-gotas o ácido lisérgico, o dietilamina do ácido lisérgico, deixo secar. E entrego para você. Um triângulozinho desse, perto da pinça ali, ó. Um triângulozinho desse, perto da pinça, custa R$ 80. Então eu tô falando para você que um quarto deste quadradinho dos corações, um quarto deste quadradinho dos corações custa R$ 320. Tá? R$ 320. Eu tenho 320, 640, 640 com mais 640, 1.280. Isso, R$ 1.280 em um selo. E, gente, como é que usa? Geralmente de forma sublingual. Aqui ele está mostrando na língua, mas geralmente é a forma de sublingual. O objetivo é que eu encoste esse papel com o ácido na minha corrente, né, na minha saliva, coisa para quem tem corrente sanguínea. E acabou. Certo? Então, assim, é uma droga sintética, uma droga que realmente causa alucinação, criada também lá na Europa, em Amsterdã. E olha que loucura, né? Na Holanda. E ela foi criada, na verdade, por um médico, certo? Por um farmacêutico, melhor dizendo, que criou esse medicamento para doentes mentais. E aí, né, com perdão da palavra, mas os doentes mentais estão utilizando até hoje, né, esta porcaria dessa droga, tá? Então, LSD, dietilamina do ácido lisérgico. E essa aqui é a última da nossa noite. Eu trouxe essa daqui como uma característica mais de curiosidade, só para que vocês possam entender. A Dobe, ou também chamada de cápsula do vento, ou cápsula do medo. Nome científico: 4-bromo 2,5 dimetoxi 4-bromanfetamina, tá? Essa aqui é o seguinte, cara. Ela foi apreendida no Paraná, tá? E olha que loucura. É uma mistura de pensamento, tá? Olha a mistura do pensamento. Ela vem da anfetamina. Ela vem da anfetamina ali, ó, tá? Porém, ela tem um átomo de bromo que é inserido na anfetamina. Por que o átomo de bromo? Porque o corpo não consegue absorver.
não é que não consegue, ele demora muito para absorver o átomo de bromo, e o bromo, eu acho que ele conecta com as anfetaminas, né, em razão dessa composição, 4 bromo 2,5 dimetoxi 4 bromoanfetamina, e acaba, na verdade, levando o efeito da anfetamina por muito tempo. Só que ele não é um pó, isso é líquido. Isso é líquido e ele é gotejado no silicone, no plástico, sei lá qual é o produto daquele, das cápsulas dos remédios. Então, se você olhar na mão da pessoa ali, ó, ou entre os dedos dela ali, você tem aquela cápsulazinha do antibiótico. Você tem uma fatia da indústria farmacêutica vendendo isso para o mercado paralelo, essas cápsulas. Aí eu pego essa cápsula vazia e engulo essa cápsula vazia. Ai, Gueto, mas eu tomei nada. Cápsula do vento, cápsula do medo. O Dobe está gotejado e seco e inserido nesse produto que é dissolvido no nosso estômago. Olha só a loucura. A cápsula do vento ou Dobe é um derivado de anfetamina acrescentada por um átomo de bromo. O objetivo é aumentar o efeito da droga, já que o bromo é dificilmente metabolizado pelo organismo. O efeito alucinógeno pode se prolongar por até 30 horas. Se você olhar, tá? Esse aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que, ó, do resto da cocaína eu faço crack. Do resto do crack eu faço o oxi, chamada de droga 2. O que sobrar do crack na panela que eu não consegui refinar, eu misturo com água de bateria e gasolina, certo? E automaticamente eu, né? Ou seja, é, é fatal, certo? É fatal. Não, eu não cheguei a falar dessas drogas, tá? É fatal. Ou seja, como também não falei da Cristal, eu trouxe só algumas, na verdade, para a gente prestar, entender ali. Então, assim, ó, é loucura. O próprio Dobe, essa droga, na verdade, que a gente está falando aqui, surgiu, então, né? Foi apreendida no Paraná, foi a primeira apreensão, demorou mais, assim, ó, é mais difícil você encontrar, mas por que que eu trouxe ela? Porque não tinha isso no mercado. Então, olha só a vantagem da portaria. A portaria ela é editada e é inserido esse medicamento. Acabou. Hoje ela faz parte da portaria. Ah, mas e se amanhã ou depois liberarem a maconha? Faz a portaria e tira a maconha de lá. Só para vocês terem uma ideia. Lança-perfume, produzido na Argentina. O lança-perfume hoje faz parte da portaria. É tráfico internacional de drogas. Meu Deus, se eu trouxer de lá. É tráfico de drogas se eu vender aqui. Tá, Gueto, mas meu Deus, e antes? Antes não fazia parte da portaria. Era chamada de contrabando. Eu respondia por contrabando porque estava importando algo que era proibido da Argentina. Hoje, a importação de algo proibido entra naquele conflito aparente de normas. Ou é tráfico de drogas, princípio da especialidade, ou é contrabando, princípio, né, geral. Não, 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 é tráfico de drogas. Hoje lança perfume é tráfico de drogas. E para fechar nossa noite, eu trago uma foto aqui, uma evolução de uma foto, prestem atenção nela. É uma mulher norte-americana dependente química da heroína. Não trouxe a heroína aqui, não trouxe a papoula, né, o ópio, que são as drogas utilizadas mais na América do Norte, mas só para a gente ter uma ideia dos efeitos dessa droga nas pessoas em si. Dá uma olhadinha na imagem, tá? Olha só. Primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta ela já deu uma definhada bonita. Na quarta ela já estava começando, mas na quinta e a sexta você percebe ali que ela não tem mais a divisão interna do nariz, que ela não tem mais as maçãs do rosto, né? Ela está extremamente com característica cadavérica, né? Ou seja, consumiu essa droga ao longo de anos e acabou, na verdade, nesse estágio. Pois bem, pessoal. Esse daqui, deixa eu fechar aqui, é o procedimento, né, da lei de drogas. Esse aqui, na verdade, é o tanto o rito quanto, na verdade, as principais drogas que eu queria trazer para vocês, para que vocês pudessem ter uma noção geral dessa problemática que são as drogas. Vamos finalizar aqui a nossa noite da seguinte maneira. Eu vou confirmar, tá, no decorrer da
da semana agora, amanhã não tem aula, em razão do dia do professor, mas na quinta-feira eu vou confirmar com a coordenação como vai funcionar essa prova do ENAD lá na próxima terça-feira. Se realmente eu não tiver alternativa de fazer a minha prova, vocês vão fazer a prova do ENAD, ponto final, resolvido, a gente ajusta depois como que a gente vai fazer a nossa. Tá? A nossa vai ser rito ordinário, do júri e rito de drogas, tá? E não podemos esquecer da entrega do trabalho. O que eu vou pedir para vocês, assim, ó, um apoio gigante. Assistam aquele vídeo da aula, né, daquela videoaula de 1 hora e pouco, que é focado no trabalho. Cara, aquilo lá vai nos auxiliar a caminhar na M3 com maior rapidez, para que a gente possa construir a teoria geral dos recursos e falar dos principais recursos já, né, com bastante brevidade, para que vocês tenham um tempo de estudar para o júri e tenham um tempo de fazer a avaliação da M3 certinho, tá? Eu quero agradecer a presença de todos. Deixa eu parar de salvar aqui, de gravar.